Fala, nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Antes de começarmos, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Mengão. Estamos em uma missão para chegar a 1.100 inscritos e contar com você nessa jornada. Se cada um der aquele empurrãozinho, logo vamos alcançar nossa meta e trazer ainda mais conteúdos exclusivos para vocês. Então, não perde tempo, se inscreve aí e vem fazer parte da nossa torcida digital. Vamos juntos! Antes de seguir com as últimas notícias do Mengão, tenho um recado muito especial para vocês. Quem aí quer dar uma virada de chave e transformar a própria vida? Essa é a sua oportunidade. Apresento a vocês o Influencer Milionário Legacy. Um projeto que vem mudando vidas. E que pode ser o passo que faltava para você alcançar seus sonhos. Então não perde tempo, confira todos os detalhes e descubra como essa oportunidade pode te levar além. Agora sim, bora pro vídeo, porque as novidades estão imperdíveis. Imagina como sua vida seria se você tivesse 50 mil, 100 mil ou até 1 milhão de inscritos dentro do YouTube e já tirando dinheiro da monetização todo mês. Isso já é possível se você se tornar aluno do Influencer Milionário 3.0. Eu garanto que você vai aprender a criar vídeos que vão te trazer resultado ou seu dinheiro de volta. O seu risco é zero. Essa é a sua oportunidade para crescer no YouTube ainda hoje e aprender comigo, que tenho vários canais no YouTube, como o Tio Sam com 2,5 milhões de inscritos, sou sócio do Peter Jordan com meu podcast, que é o Caton Podcast. Fora que se você entrar hoje, você vai ter acesso a um grupo exclusivo com vários alunos que estão tendo resultados e que vão crescer junto com você. Aproveita e toca no botãozinho aqui de saiba mais, que eu preparei uma surpresa exclusiva para você. Te espero por lá. Boa noite, amigos do canal Flanáticos News. O Flamengo dominou o jogo, criou várias oportunidades, mas desperdiçou muitas chances de gol. A verdade é essa, não aceitaram a derrota de jeito nenhum. Explosão no campo. Um objeto foi arremessado durante a partida, mas nada foi feito. A equipe do Atlético Mineiro teve um desempenho ainda pior que o Flamengo no segundo jogo. E agora? Agora eu estou indignado. Onde estão aqueles que falavam sobre o Felipe Luiz? Não. Para o Felipe Luiz é sempre cedo, nada. Hoje o Felipe Luiz é um dos melhores técnicos do Brasil. Hoje, ele conseguiu neutralizar completamente o Atlético Mineiro. A equipe poderia ter saído da Arena do Galo com uma vitória de pelo menos 3-0. Se o Michael não tivesse sentido a pressão, como costuma acontecer em finais, e se o Bruno Henrique, se não fosse pela falta de atenção, o placar poderia ter sido 3-0 hoje. Além disso, Alex Sandro teve uma ótima atuação, mas desperdiçou uma chance cara a cara com o gol. E, claro, temos que falar sobre o Felipe Luiz. Agradeço por expor o péssimo trabalho de Adenor. O desempenho vergonhoso do Tite. Que partida! Que partida! Hoje foi um prazer ser flamenguista. Que prazer! Jogando fora de casa, com a pressão da torcida adversária e o clima de rivalidade. Gente, se pararmos para analisar, foram pelo menos. O Flamengo teve 5 chances claras de gol, enquanto o Atlético Mineiro teve apenas uma. Hoje, o Flamengo não foi ameaçado em nenhum momento. A equipe foi superior ao Atlético Mineiro fora de casa. E o que eu sempre digo, é preciso respeitar quem é freguês. Em 2 jogos decisivos entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo saiu vitorioso em ambas as finais. O Flamengo venceu a decisão de 1980. O Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro e conquistou a final da Copa do Brasil. Agora, quem tenta colocar a Supercopa do Brasil de 2022 como um grande título, precisa repensar. Não dá nem para comparar com a importância da Copa do Brasil. Agradecemos pela presença, Felipe Luiz. Se fosse o Adenor, técnico do Flamengo, no comando, a situação hoje seria bem mais difícil. E se fosse o Tite, então, o sofrimento seria ainda maior. Hoje o Flamengo foi diferente.
Não foi aquele jogo de defesa, com todo mundo na área esperando. Hoje, o time segurou a bola lá na frente, criou jogadas e mostrou atitude. Enfrentou o Atlético Mineiro e anulou o adversário, com uma postura bem mais ousada. Chega dessa conversa de que o Tite é infalível, que o Tite não toma gol e prioriza a defesa. Hoje ficou claro, o Tite está em uma fase ruim. Não tem como negar, ele demonstrou ser um treinador que não conseguiu entregar o esperado. Veja o que esse Flamengo pode fazer com um bom treinador. Esse mesmo time, que até está em uma situação pior, já que o Felipe Ruiz está lidando com muitos desfalques, são 8 no total. No entanto, ao contrário do Tite, ele não fica reclamando nas coletivas. Não fica falando sobre o calendário apertado, os desfalques ou a altitude. Não. Ele coloca em campo os jogadores que tem e faz o time jogar bem com o que está à disposição. Esse é o Flamengo do Felipe Luiz. 9 jogos, sendo 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. A única derrota aconteceu com o time misto contra o Fluminense, e foi a derrota do Felipe Luiz. Quero deixar claro, independentemente do que os outros digam, que Felipe Luiz já é um grande treinador. Já é. Esse cara, o que ele fez com o Flamengo tão ruim sob o comando do Tite? Conseguir transformar o Flamengo no que é hoje realmente me impressiona. Primeiramente, o trabalho dele como técnico de um time principal. E aí, Marcos André, tô com meu celular aqui na mão. Pode mandar o meu Pix hoje, porque quando eu perdi, te mandei na hora. Você sabe disso. Agora quero receber. Ah, mas como eu quero? Receber meu 200 hoje para jantar com Lívia Weber, depois de um jogo como esse, depois de final de Copa do Brasil, manda os meus 200, que eu tô aqui no meu celularzinho, tranquilinho, esperando. Eu tô louco pra esperar teu 200. Pode rir, mas manda. Me manda. Eu quero. Eu quero esses 200 reais. E eu vou mostrar aqui. Já fez? Você já fez o Pix? Oi, meu amigo João Gabriel. Boa noite, Pipico. Boa noite, Pipico. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Antônio. Ele tá assim com a Bela, tipo, cachorro, pequenense, com a Bela de cabelo, arrepia. Tá com a Bela arrepiada. Eu não posso falar de cabelo. Olha aqui, dessa análise, Malticio. Enquanto o Pipico me envia o PIX, podemos afirmar que o Felipe Luiz teve uma atuação brilhante, e não só hoje, né? Boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos no Flanaticos News, Fábio. Pipico destaca a empolgação e a torcida do Flamengo em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o que é algo significativo. Para Felipe Luiz, que já está em seus últimos anos de carreira, esse momento também tem grande importância. Ele encerrou sua trajetória como atleta no passado, mas antes disso, conquistou títulos como campeão da categoria Sub-17 e Sub-20 do Flamengo. Agora, com o jogo de hoje, ele soma 10 partidas disputadas, com 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, além de ser campeão mundial. O Flamengo, com sua base, conquistou grandes vitórias, e agora, com 2 vitórias importantes, mostra seu valor. Felipe Luiz tem algo que o Palmeiras também possui, mas o foco aqui é o Flamengo e a grande conquista com o orelhudo. A vitória sobre o Atlético por 3-0 no Maracanã foi merecida e poderia até ter sido mais expressiva, não fosse pelo gol de Allan Kardec, que na primeira chance, fez o que fez. No primeiro tempo, o Flamengo se saiu melhor que o Atlético, criando mais oportunidades. O Galo teve dificuldades tanto para marcar quanto para criar jogadas. Já no segundo tempo, gostei das substituições feitas pelo Milito, especialmente da entrada do Bruno Henrique no lugar do Gabigol, que deixou Felipe Luiz muito satisfeito. Embora ainda não saibamos os motivos para essa troca, o Bruno Henrique entrou bem, mesmo tendo perdido uma chance clara de gol, assim como o Michael também pode acabar perdendo. No entanto, o Flamengo está criando várias oportunidades.
Utilizo um critério mais abrangente para avaliar as chances de gol. É uma pressão grande para qualquer visitante, principalmente com a vantagem que o Flamengo conquistou no Maracanã, com 2 gols de diferença. A maior chance do Atlético foi a de Allan Kardec, que desperdiçou a oportunidade de um contragolpe promissor que poderia ter resultado em um belo gol do Plata. Depois, o Flamengo abriu o placar, criou uma certa confusão no jogo, mas ainda teve mais 2 boas chances. Se não fosse pela excelente atuação do Hever, o placar poderia facilmente ter sido 2, 3 ou 4-0. O Wesley também fez uma grande partida, assim como o Gerson, o sistema defensivo e, acima de tudo, o Felipe, que se destacaram. O Tite teve sua participação nessa conquista, não pelos méritos individuais, mas por ter comandado a equipe, o que fez parte do processo, especialmente após eliminar o Palmeiras nas oitavas de final. No entanto, o Flamengo que vemos hoje é totalmente diferente do que era sob a liderança de Felipe Luiz, tanto em termos técnicos, táticos, emocionais e até físicos. Isso mostra como o trabalho de Tite e de outras comissões técnicas que passaram não tiveram o mesmo sucesso. Felipe Luiz, especialmente a partir de 2019, e agora com essa brilhante vitória na Copa do Brasil em 2024, foi fundamental para conquistar a felicidade da nação rubro-negra. A grande questão é, como pode o mesmo time que parecia tão desmotivado e sem forças, tanto física quanto emocionalmente, além de falho tecnicamente e taticamente, apresentar um desempenho tão impressionante e não dar chances ao adversário? O Flamengo deu um show, como raramente se viu em uma final tão disputada, especialmente considerando que, antes do jogo na semana passada, eu via o Atlético Mineiro com uma leve vantagem. Mas o que aconteceu no Maracanã e, principalmente, na segunda metade da partida histórica e brilhante na Arena MRV, deixou claro que o título está nas melhores mãos, com os melhores jogadores, e o melhor de tudo, com um desempenho impecável. Uma grande revelação no comando do Flamengo. Com um estilo mais cauteloso e equilibrado do que Asmara, Felipe Luiz tem mostrado um início de trajetória brilhante e histórica à frente do time. Ele não é apenas um candidato à revelação, mas tem o potencial para conquistar outros títulos importantes com o Flamengo. Mas calma, Asmara, esse é apenas o começo. E que começo impressionante! Em apenas 10 jogos, Felipe Luiz já conquistou uma importante Copa do Brasil como treinador. O Pix foi feito, e foi feito com muita competência pelo meu amigo Márcio. Como se faz um Pix de qualidade? Aqui não tem enrolação, foi feito com precisão. Marcos André, deixa eu te falar, agora é o momento de acabar com esse papo do Atlético Mineiro. Ficam dizendo que sempre são favorecidos com títulos. Vamos esclarecer isso agora. Eu vou falar sobre essa situação do Klaus mais tarde, hein? Calma aí. Aquele gol que não foi validado, ele não expulsou o Lianco, e o Gabigol estava entrando sozinho na jogada. Para quem diz que o Arrasca estava bem posicionado para cruzar, o Gabigol estava completamente livre no meio, sem ninguém do Atlético Mineiro por perto. Eram 2 jogadores do Flamengo contra nenhum do time adversário. Inclusive, até comentei com o Porcari, e o Gabigol? Ele respondeu, isso depende da interpretação do árbitro. Isso, sim, poderia ser expulso, porque o Gabigol estava completamente sozinho. Ele ia sair cara a cara com o goleiro no contra-ataque. Mas, falando do choro do torcedor atleticano, que sempre reclama das vitórias dos outros aos 80 ou 81 minutos, dizendo que são favorecidos, hoje o Flamengo não teve vantagem alguma. O time simplesmente atropelou o Atlético Mineiro dentro de casa. E, convenhamos, foi feio. Não souberam lidar com a derrota. Confusão dentro de campo, objetos sendo arremessados e muita agitação. Todos sabem que o Flamengo é um dos maiores rivais do Atlético Mineiro atualmente. O Maurício já mencionou isso diversas vezes. O Atlético Mineiro parece ter uma rivalidade forte com o Flamengo. Agora, Pipico Flamengo fez um grande jogo hoje. No entanto, achei a finalização do Michel um pouco sem inteligência, o Bruno Henrique parecia desatento, e a do Alex Sandro. Meu Deus, foi um erro enorme. O Flamengo teve uma grande chance de vencer por 4-1 na Arena do Galo Pipico. A realidade é que,
Ao longo dos 180 minutos, o Flamengo foi superior. Poderia ter saído do Maracanã com uma vantagem ainda maior. No segundo jogo, na Arena MRV, o Flamengo teve diversas oportunidades de marcar. Hoje tivemos um jogo muito interessante, né? No confronto de hoje, o Hélice foi, sem dúvida, o melhor em campo, jogando com muita qualidade tanto no Maracanã quanto nesta partida. O Felipe Luiz também merece destaque, especialmente pelas suas mudanças estratégicas, tanto no Maracanã quanto no jogo de hoje. O Atlético começou bem, com o Allan Kardec entrando e criando um certo incômodo, mas o treinador fez ajustes importantes. Ele colocou o Fabrício Bruno, o que permitiu ao Hélice se movimentar livremente no ataque. Além disso, ele usou uma formação com 3 zagueiros, e o Prata entrou e ainda fez um golaço, fechando a vitória com chave de ouro. Ele tirou o Gabigol no intervalo, e não sei se foi por algum desconforto ou outra razão. O jogador que marcou 2 gols no primeiro jogo, no Maracanã, foi substituído no intervalo. Não sei se foi algo relacionado a incômodos, mas o Felipe Luiz está começando bem, já tem títulos na base e agora conquistou a Copa do Brasil, o que marca o início de sua carreira como treinador. Vai ter eleição no Flamengo, e talvez para manter a tranquilidade, quem for eleito pode optar por dar uma chance a ele. O trabalho dele também foi seguido. A atitude da torcida do Atlético Mineiro foi bastante lamentável, com o lançamento de bombas e o sinalizador sendo direcionado ao rosto do Rossi. O Atlético teve suas oportunidades, mas se analisarmos o jogo de hoje, poderia ter sido um 5-3 ou até 4-2 a favor do Flamengo, considerando as chances criadas. O Arrasca ainda desperdiçou uma chance no primeiro tempo, e o Wesley, com um cabeceio, também teve uma oportunidade. O Atlético não criou tantas oportunidades como o Flamengo. Agora, sem muita organização, o time está com dificuldades. O Atlético vai disputar a Libertadores e enfrentará o Botafogo. Se jogar da mesma forma que contra o Flamengo, vai acabar sofrendo uma grande derrota para o Botafogo. O time carioca empatou com o Cuiabá ontem e também está focado em garantir uma vaga no Mundial de Clubes, tanto neste ano quanto no próximo. O Atlético também tem essa ambição. A temporada pode ser bem imprevisível, como eu estava comentando com o Maurício agora. O Flamengo iniciou a temporada com o Pepe como treinador. Após passar por uma crise, o time demitiu o comandante, mas já conquistou a Copa do Brasil, que, apesar de não ser o torneio mais importante entre o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, representa um título relevante. Além disso, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro a garantir presença na Libertadores do próximo ano. Estava em crise, jogando muito mal. O Botafogo já está matematicamente classificado. O Palmeiras também. Ontem, tivemos os resultados que definiram mais algumas coisas, incluindo o jogo contra o Bahia. Com a vitória, o Flamengo conquistou o título, como eu queria ressaltar. Além disso, já abriu mais uma vaga para a próxima competição. Exatamente. O Corinthians está de olho nessa vaga, pode acreditar. O Atlético Mineiro, atualmente, já foi ultrapassado no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, com outras equipes também pressionando de perto. O Botafogo pode acabar ficando de fora da próxima Libertadores, mesmo com um investimento significativo e tendo chegado a 2 finais. Já o Corinthians, que estava na zona de rebaixamento até 2 anos atrás, hoje está à frente do Atlético Mineiro, e ainda tem 2 jogos em casa pela frente. Vale lembrar que o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos e enfrentará o Flamengo no meio da semana, além de pegar o Atlético Paranaense no Paraná. Ou seja, há uma grande possibilidade de mudanças. E o Palmeiras, como fica nessa disputa? Se o Botafogo demorar a se acertar, ainda tem chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Porém, se o Botafogo falhar, o Atlético Mineiro pode acabar aproveitando a oportunidade. Entre os times com maiores investimentos, exceto o Bahia, que faz parte do Grupo City, 1 ou até 2 clubes podem ficar sem o título. O Flamengo já conquistou o que podia, enquanto o Palmeiras ainda tem chances de vencer o Campeonato Brasileiro, caso o Botafogo não consiga manter o ritmo. Além disso, se o Botafogo falhar,
o Atlético Mineiro ainda tem a possibilidade de conquistar a Libertadores. O Botafogo tem a chance de conquistar ambos os títulos, deixando Atlético Mineiro e Palmeiras sem as competições mais importantes, já que ambos já garantiram os estaduais. Com apenas 5 jogos restantes para o fim do Campeonato Brasileiro e uma decisão pela Libertadores, a disputa se intensifica. Pensando no Mundial de Clubes, tanto para este ano quanto para o próximo, a reta final será extremamente movimentada. Porém, se o Atlético Mineiro continuar jogando dessa forma, na minha opinião, ficará de fora de todas as competições. Não, né? O Milito, pelo amor de Deus, precisa ganhar o jogo. No Maracanã, ele entrou com o Allan Kardec, e foi só depois que ele fez o gol. Mas, na minha opinião, ele deveria ter começado com o Allan Kardec. E o que é isso, o Allan Kardec? Olha o Felipe Luiz, ele não teve medo de nada. Quando a situação apertou, ele trocou o Gabigol, colocou o Fabrício Bruno no lugar do Arrascaeta. E foi ali que as coisas aconteceram. O treinador precisa enxergar essas mudanças. E deu super certo.